Adri, o que são secções? Secções são cortes. Nós vamos pegar o nosso lindo e amado cilindro e vamos o quê? Cortar. Calma, não fica triste não, é pra gente ter algumas figuras a mais aí. Vamos lá então? Qual é a primeira secção? É a secção transversal. Vá gravando os nomes, tá? Porque pode mudar a figura, mas o nome técnico na matemática continua sendo o mesmo. Secção transversal em qualquer sólido na geometria sempre tem a mesma definição. É um corte, mas é um corte o quê? Paralelo à base. Então toda vez que eu falo em fazer uma secção transversal, eu vou fazer um corte paralelo à base daquela figura, caso ela tenha base, obviamente. Vamos lá então, pega um cilindro bonito, amado, e vai lá e o quê? Corta ele paralelo à base. E quando eu cortar o meu cilindro paralelo à base, primeira observação, o cilindrão será dividido em dois cilindros menores. Pode ser alguma pergunta que seja feita para você, não tem problema nenhum, mas não é a informação mais importante. Adri, na secção transversal vai ter uma figura de corte. E essa figura do corte, eu posso talvez calcular o quê? A área dela. De repente o vestibular, a prova, pode perguntar para você qual é a área da secção transversal. E a área da secção transversal é a própria área da base, é isso aí. A área da secção transversal num cilindro, né, que vem de um corte transversal, vai ser exatamente igual à área da base, sem muito segredo. Adri, então quer dizer que a secção transversal é a grande novidade, é a mais top de todas? Não. Essa que eu vou te mostrar agora é a mais importante, eu quero que você pare nesse momento e anote. Se precisar, volta para esse slide, volta para esse momento da aula e veja com o máximo de detalhes esse corte, essa secção. Vamos lá então? Quem é ela? É a secção meridiana. Secção meridiana é um corte que passa pelo eixo. Adri, eixo? Como assim? Que eixo é esse? Vamos lá. Figuras como o cilindro são chamadas figuras de rotação. E uma figura, quando é de rotação, ela tem um eixo para ser rotacionada. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar uma figura plana e girar 360 graus em volta do eixo, eu vou formar a figura o quê? Espacial. Adri, mas qual é a figura que eu vou pegar e vou girar para formar um cilindro? Um retângulo. Você não está conseguindo imaginar, não? Olha só, vou pegar um livro aqui, livro de matemática, top, inclusive, muito bom, da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática. Você vai, de repente, querer alguma leitura, não sabe o que ler, tô na dúvida? Compre livros da SBM, vale muito a pena. Vamos lá. Acho que você não vai pegar a minha dica, mas tudo bem, enfim. Adri, vamos lá então? Peguei o quê? Um retângulo, né? Tá vendo o retângulo aqui? E olha só, desse retângulo, eu vou fixar aqui os meus dedos. Imagine que aqui nos meus indicadores passa o eixo, exatamente ali na dobrinha do livro. E se eu pegar esse retângulo agora e girar 360 graus ao redor do eixo, eu formei o quê? Eu formei um cilindro. Então existe uma figura plana que ao girar 360 graus forma a figura espacial, que nesse caso é o cilindro. Para as figuras que isso acontece, ela é chamada uma figura de rotação. E o mais importante é que ela tem o quê? Ela tem um eixo, o eixo de rotação. Pegou a ideia? Beleza então, Adri, agora que eu entendi que existe o quê? O eixo lá no cilindro, que é a figura de rotação, vamos ver como é que ele vai ficar então. Pega o cilindro, bem no meio dele vai estar o quê? O eixo, que é por onde o nosso retângulo rotacionou 360 graus para formar o cilindro. E a secção meridiana é aquela que corta bem no meio, passando exatamente pelo eixo, beleza? Quando então eu corto passando pelo eixo, eu vou mais uma vez gerar o quê? Uma figura de corte. A figura que foi cortada ali. Imagina você pegando uma latinha aí. Pega uma lata na sua casa no formato mais cilíndrico possível. Talvez uma latinha de creme de leite, talvez uma latinha de leite condensado, ervilha. Talvez de milho, talvez de ervilha, não sei, uma latinha aí bem cilíndrica ou mais perto disso. Agora imagina só que quando você cortar no meio, é como se você estivesse olhando aquela latinha bem de frente. Que a área do corte vai ser como se você estivesse olhando de frente. Que é essa figura do corte aqui. Vamos ver então? Imagina que eu não cortei de ladinho aqui, como eu fiz uma visão 3D. Imagina que eu cortei bem retinho. Adri, eu vou ver aquele retângulo ali. Então esse retângulo, essa figura do corte, eu projetei aqui do lado. Vamos lá. Assim como foi perguntado, talvez pode ser perguntado a área da secção transversal, pode ser perguntado a área da secção o quê? Meridiana, que é o retângulo que você formou ali. E Adri, a área da secção meridiana é a área de um retângulo. E a área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. Quem é a altura da secção meridiana no cilindro? É a própria altura do cilindro. Que se for um cilindro reto,
coincide com a geratriz. Você pode usar a altura ou, de repente, a geratriz. Quem é a base desse retângulo? Quem é a base da figura da secção meridiana? Olha bem lá e olha bem aqui. Compare os dois. Olhando lá e olhando aqui, quem é essa base? Adri vai de um lado do cilindro, passa pelo meio, passa pelo eixo e vai até o outro lado. E o segmento de um círculo que vai de um lado até o outro, passando pelo centro, é o quê? É o diâmetro. Mas como nós usamos muito o raio, eu vou escrever o quê? 2 vezes R, 2 vezes o raio. Então a área da secção meridiana é o quê? Base vezes altura, 2 R's vezes H, ou até 2 R's vezes a geratriz. Mas, Adri, se pergunta muito a secção meridiana? Não tanto. A conclusão que nós vamos tirar dela é que a mais interessante de todas, esse é o momento top das secções, que é a secção meridiana. Deixa eu te perguntar, e se esse retângulo aqui puder ser um quadrado? Primeira pergunta, pode ser um quadrado? Esse retângulo, o corte da secção meridiana, quando você olha a latinha de frente, isso pode dar um quadrado, sim ou não? Pode, né? Pode dar um quadrado. Para dar um quadrado, basta que a altura seja igual ao diâmetro, que a altura seja igual a 2 vezes o raio. Conclusão, então se a altura for igual a 2 vezes o raio, ou até a geratriz igual a 2 vezes o raio, a secção meridiana, a figura da secção meridiana vai gerar um quadrado. Mas tá aí, qual é a conclusão disso? Vai lá, quadrado é uma figura de lados iguais. Como é que se fala lados iguais em grego? Se você quer que eu saiba falar grego, às vezes é bom, né? Vamos tentar aí outras línguas também. Vai lá, Adri, quadrado, figura de lados iguais. Como é que se fala lados iguais em grego? Equilátero. Então o quadrado é uma figura equilátera. E se a secção meridiana gera uma figura equilátera, o nome do cilindro é o quê? Cilindro equilátero. Caraca, Adri! Esse é o porquê do nome do cilindro equilátero? Exatamente. E isso aqui vai e volta, é um C e somente C. Se 2 R's, o diâmetro, for igual à altura, que ainda pode ser igual à geratriz, conclusão, o quadrado é a figura da secção meridiana, isso é um cilindro equilátero. E se na questão falar, numa prova lá, falar que tem um cilindro equilátero, você já sabe que tem que considerar que 2R's é igual a H. Lembra que para as fórmulas, para calcular a lateral, para calcular volume, você precisa de quem? Do raio da altura. Detalhe, aqui só precisa de um. Porque se eu tenho um deles, eu automaticamente tenho outro. Mas aí você vai ter que lembrar que o cilindro equilátero tem essa propriedade. Ou que quando isso acontecer, é um cilindro equilátero. Lembra da questão de antes do Enem? Onde o diâmetro da base era igual à altura? Pois então, ao invés de falar que a nova embalagem de creme de leite seria uma embalagem cilíndrica com o diâmetro da base igual à altura, o Enem poderia ter falado o quê? Que a nova embalagem seria no formato de um cilindro equilátero. Isso faria com que a questão ganhasse ainda mais grau de dificuldade. Vamos dar uma olhadinha como é que cai então? Olha só essa questão 3 da Federal de Santa Catarina. Se um reservatório de água tem a forma de um cilindro equilátero, opa, para tudo! Esse reservatório tem a forma de um cilindro equilátero. Eu nem sei quais são as dimensões, mas já vou lembrar o quê? Cilindro equilátero, a secção meridiana vai gerar um quadrado. Então 2R's igual a H. Diâmetro igual a altura, já vou anotar isso. 2R's é igual a H. Se eu tenho raio, eu tenho altura, ou se eu tenho altura, eu tenho raio, eu calculo qualquer coisa dessa figura aqui. Faz sentido? Vamos ver então. Se o seu diâmetro interno, tá ali a figura, se o seu diâmetro interno mede 4 metros, então, considerando π igual a 3,14, a capacidade do reservatório é de 50.240 litros. Eu quero calcular o volume. Mas ele falou que o diâmetro interno vale 4. Vem comigo. Se o diâmetro vale 4, é porque o raio vale 2. Lembrando, o raio é sempre a metade do diâmetro. Mas, Adri, raio 2, diâmetro 4, tá no texto? Se o diâmetro é 4 e é um cilindro equilátero, quer dizer que a altura vale 4. Lembra que o cilindro equilátero tem diâmetro igual a altura. Adri, eu tenho raio, eu tenho altura. Se pedir área, você calcular? Sabe. Se pedir volume, você calcular? Sim, sabe calcular qualquer coisa desse cilindro aí. E o que foi comentado era sobre o quê? A capacidade desse reservatório em litros. E a capacidade nada mais é que o volume desse cilindro. Volume de um cilindro, área da base vezes a altura. A área da base, a de um círculo, πr ao quadrado, onde o raio vale 2 vezes a altura, que é 4. Vamos lá então? Manda eu considerar π igual a 3,14 e 2 ao quadrado vai dar 4. Troquei o π, fiz a continha do 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 3,14 dá 50,24 metros cúbicos, já que as medidas foram dadas em quê? Metros. Adri, quero transformar para litros. Tem que lembrar o quê? De uma relação.
lá da aula de conversão, de transformação de unidades de medida. Vamos lembrar o quê? Que 1 metro cúbico vale quantos litros? 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então, do valor em metro cúbico para transformar em litros, basta multiplicar por 1000. Adri, se eu multiplicar por 1000, a vírgula vai deslocar 3 casas. 1, 2, como não tem mais para onde deslocar, preenche com zerinho, portanto, 50.240 litros, era exatamente o que a UFSC dizia, por isso que esse item, que é um item de somatório, né, um verdadeiro ou falso, esse item está o quê? Correto. Pegou a questão? Se você não tivesse ligado que cilindro equilátero tem essa informação, você ia dizer o quê? Ué, deu o diâmetro, deu o raio, faltou a altura, tá faltando informação. Às vezes o que o aluno fala, né? Professor, essa questão aqui vai ser anulada. Por quê? Faltou informação. Cuidado para não faltar informação para você. Mas aqui no MTN você vai estar muito bem preparado, não vai faltar nenhuma informação. Cilindro equilátero, já lembra qual é a propriedade? Tem o raio, consegue a altura, tem a altura, consegue o raio, e você calcula qualquer coisa que precisar. Pegou legal? Na boa então?